Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos estar reagindo aí ao vídeo do Neto, né? Ao Donos da Bola aí. Eles deram opinião sobre a renovação aí do Memphis Depay, né? Vamos ver o que eles falaram, deram a opinião deles aí. Mas o Neto, né, como sempre, estou balde, né, em cima do Memphis Depay. Vamos ver o que ele falou aí sobre a renovação. E o Memphis, que tem um gol, Começou. 12 jogos. Hoje é dia 6 de maio. Jogo da Libertadores ele não jogou nenhum. Jogo da Copa do Brasil ele não jogou nenhum. Né? É um jogador que as pessoas tem que renovar. Mas renovar o contrato dele como, irmão? Como que eu renovo o contrato de um cara que ele não faz gols e não joga, mas é craque? Uma fase, é uma fase. O Memphis Depay joga bola, mas é fase, né? Tá na fase ruim, não tem o que fazer. Do futebol de hoje. Como é que eu... Claro, renovar com um valor que ele quer, não tem como. Aí entra a questão que ele tá mal, não tá numa temporada boa, então, por valor que ele quer, é impossível, né? Não tem como. Agora, se ele baixar, né, o valor da renovação... Como treinador, eu enxergo isso. Aí ele joga contra o São Paulo, por exemplo, faz um gol, joga contra o Barra, faz mais 2. Mas não é isso. Não é só isso. Como entender essas duas situações, Pedro Martelli? Olha, a primeira... Faz jogo hoje? Não, hoje não. Fiz ontem o Santos. Fez o Santos ontem? 1-1, né, com o Recoleta, né? Desespero, hein? Que jogo, hein? Jogou bem o Santos? Maravilhoso o jogo, assim. Não jogou. Você teve que fazer 90 minutos narrando. Foram 90 minutos, mais os acréscimos, né? Ganhou hora extra? Não tem. Não ganhou? Não tem. Foi no estúdio novo ou não? Ainda não. Mas o uniforme tá aqui, ó. Hoje, Os caras se encaram no Santos, Neymar... de 89 anos da Rádio Bandeirantes. Hoje veio o ministro da Educação. Eu esqueci o nome, pode me ajudar, por favor. O Johnny. Está lindo lá dentro, maravilhoso. Hoje eu faço para o senhor, muito obrigado por estar aqui no Grupo Bandeirantes. Esse Mundial com a Rádio Bandeirantes. Me deram o desafio de fazer uma loja online em 5 minutos. Será que rola? Olha só como é fácil. A gente vai aqui, ó. Repito. Renovaria com o Memphis nos moldes de empresas parceiras pagando o salário dele. Ponto. Acho que aí a conta fecha. Senão, não. É inegável a qualidade técnica dele em campo, mas o Corinthians já vive sem ele há 5 meses. Essa é a realidade. Sobre o Yuri Alberto ele não marca 7 gols, só que aí o Fernando Diniz olha no banco, aí ele tem o modelo Fernando Raul. Aí ele fala, não dá para botar o Raul. Não tem sombra para o Yuri Alberto. A outra sombra que poderia ser para o Yuri Alberto é o Vitinho, só que é outra característica. Então o Yuri Alberto é virar a página, ver se consegue marcar um gol, voltar a marcar. É pouco, ele deu assistência para o Lingard. Entra uma fase, mesma coisa que o Memphis Depay. No jogo contra o Peñarol, mas é pouco para Yuri Alberto. É um cara que é de suma importância para o Timão, tem que voltar a marcar gol, mas a falta de uma sombra para ele eu acho que também impacta. Vamos lá, vamos colocar os números dele aqui. Aí, Memphis, né? A verdade é o seguinte, você é craque de bola, não é? Você ajudou o Corinthians não cair naquele gol contra o Atlético Paranaense, você ajudou na Supercopa, você foi monstro 11 na Copa do Brasil, que foi campeão, mas você precisa jogar, irmão. Você precisa jogar. Você precisa entrar na arena. Então quer dizer que você vai entrar na arena só quando você quiser. E eu sei que você está treinando bem. Eu sei que você está treinando muito bem. É foda. Tá mesmo. Agora, eu queria saber se você está treinando muito bem pro Corinthians ou se você está treinando muito bem pra Holanda. Porque me parece que você está treinando com muita vontade, eu sei disso. Só que você não joga. Você não viajou hoje, não sei se joga domingo. Sabe? Então, pelos números dele, renova o contrato dele ou não, Veloso? Difícil, hein? Aí essa história também, vou achar um parceiro para pagar, difícil, hein? Agora a Bet paga uma parte do salário, mas o Corinthians tem a outra. Isso foi feito com o Paulinho, a gente sabe no que virou também, né? Não pagou nada, os Corinthians têm que assumir tudo. O responsável pelo contrato é o clube. Vacinar com o clube. Aí entra o parceiro para contribuir lá com o salário. Eu acho muito complicado isso. Acho até difícil de acontecer. É outro que não concorda. E os números são ruins, né? Os números desse ano do Memphis, realmente eu falei quando ele se machucou, que ele ia voltar a fazer 2 joguinhos para ir embora para a Copa. E aí tchau, né? E aí tchau. O Corinthians está com uma dívida muito alta com ele, não tem condição de resolver essa questão
rapidamente, então o Memphis vai embora com essa dívida e aí eu acho que o negócio vai parar lá na FIFA. Qual a ideia sua, Souza, de um jogador que é muito craque de bola, um jogador que tem uma qualidade técnica monstruosa e quando o Corinthians joga com ele, bem física, é outro time. É outro time, irmão. Quando você joga com o Memphis, é outro time. Craque, falar do talento dele, Não entendi, mano. Se o cara joga. Se ele mesmo tá falando que quando ele cai em campo é outro time. A única coisa é que o cara não tá fazendo gol, né? Mas ele dá uma outra qualidade pra equipe. é chover no molhado. É um cara muito talentoso. Agora, desde que o Corinthians contratou ele, já sabia que ia acontecer isso. Você falou isso, né? Né? Falei isso há muito tempo Barcelona, atrás. Atlético de Madrid. O próprio Lyon também, ele teve lesões também. É um cara que... Mas assim, para ele e para a seleção, o Coma já deu uma letra. Ele precisa estar bem aqui. Precisa estar bem fisicamente, tecnicamente. Então, para ele jogar, se ele está achando que se ele não voltar contra o São Paulo, voltar contra o Bar, eu acho que ele volta contra o São Paulo. A última lesão dele e o último retorno dele foi contra o São Paulo. Você vai lembrar que é aquele gol que ele faz, o gol da virada, né? Caneta. E faz Contra o São Paulo. contra o São Paulo. Então, Sabino. provável, Sabino, né? Sabino. Vai provável, voltar contra o São Paulo. provavelmente deve voltar contra o São Paulo. Aí depois ele volta, joga o segundo tempo contra o São Paulo. Aí tem o Barra, joga o jogo todo, que é um jogo teoricamente mais fácil contra o Barra. E aí dá seguimento naquilo que ele pensa. Agora, para renovar com ele, craque, eu só renovaria se fosse do jeito do Corinthians. E esse Não do jeito negócio aí, ó. Vocês pensam que eu não sei? Você pensa que as pessoas não dão letra pra gente? Olha, porque o fulano tá querendo pagar, porque o ciclano... Ninguém faz isso de graça, tá? Nenhuma empresa faz isso de graça, tá? Olha, vamos ajudar o Corinthians e vamos ter a presença do Memphis, nós vamos pagar o salário. Aí, quando der qualquer probleminha, não paga o salário, sobra pro O Corinthians. Corinthians tem que pagar. Tem que pagar, porque ele está trabalhando. Pagar. Sabe? É um time, um time que tem um estádio como esse, que tem 45 mil pessoas todo jogo, que ganha 1 bilhão. Um time que tem. Não tá fácil, hein? A vida do Mendes. Que os caras sentam no c da sorte, pegou 1,5 milhão do Esporte da Sorte por mês, que dá 18 milhões no ano. 18 para ajudar a pagar hotel, para ajudar a pagar segurança. Você tem. Se eu for campeão da Copa do Brasil, 4 milhões. Então, Achando só que dos não ia. 3 títulos, ele ganhou 15 milhões, 3 bilhões de dólares. Agora, ele é culpado? Óbvio que não, né? Você não tem culpa nenhuma, Memphis. A única culpa sua é que você não joga. E que você se prepara, nesse momento, você se prepara para a Copa do Mundo. E outra coisa, você se preparou também para as eliminatórias. Porque você sempre foi lá e fez gol. Você é o maior artilheiro da história da Holanda. Você é o maior, passou o Van Persie. Você é o maior. Você vai fazer uma Copa excelente, eu tenho certeza. Mas pro Corinthians, Pedro Martelli, ter a ideia dele, não é muito melhor você ter um parceiro que me dê, ou 2 parceiros, que eu não vou falar o nome de ninguém, para dar moral para a empresa aí, não. Se não é melhor ter... Então foi o seguinte, ó, de vez de vocês pagar o Memphis 3 bilhão, 1 milhão para cada empresa, vocês não podem dividir 500 e a gente contrata 6 jogador? Para um elenco que eu preciso ter? 6 jogador médio. Outro contrata um caro pra caramba, mas que vai mudar o time de patamar. Outro pega 3 ali, meia boca, 5 meia boca. Médio, né? Pra ajudar. Não é muito melhor você dar 500? Contratar 6 jogadores de 500? Não é verdade? E aí eu faço um elenco forte. E o Corinthians paga o salário dele? Não é muito melhor pro elenco, Marcelo, presidente? Será que vocês não sabem fazer aquilo que o Sérgio disse? Pô, quando você vai fazer um planejamento, eu não faço planejamento de elenco. Ele me deu um mês a mais, né? Termina semana que vem. Aí é o seguinte, o Memphis, cara, assim, ele tem um custo muito elevado pro Corinthians. O Corinthians, inclusive nessa semana, rechaçou agora muito a possibilidade de SAF, vai viver anos difíceis, mesmo com esse faturamento recorde por mais de 1 bilhão, não tem reserva para o Yuri Alberto, lateral direita tem o reserva, só que aí quando o cara não está à disposição, o Mateuzinho coloca o Ranielli. E outra coisa, esse contrato do Memphis, é o básico de um profissional, né? Você vai dar uma premiação, não pode ser um valor fixo, tem que ser um percentual. Então, por exemplo, um Campeonato Paulista paga 5, 4,7 era do Memphis. Os caras achou que não ia Tinha ganhar, que ser 10%, por exemplo, aí você Certeza, fixa. craque. Às vezes ele pensou. Quando o cara foi traduzir... Os caras estão reclamando que o cara ganha
E ele já tinha assinado. Por exemplo, o São Paulo não vendeu os seus clubes do que os dirigentes fazem, entendeu? No caso do Memphis, os caras, quando fizeram tudo com ele, quando foram traduzir, já estava assinado. Tinha como voltar atrás. Não entendi isso. Porque ele estava falando em inglês com os caras. Não, em holandês. Holandês. É, holandês. Em inglês Aí até ele pra foi entender um escrevendo. pouco. Aí ele pediu outra coisa, sim holandês, sim holandês. Quando os caras foram assinar... O que aconteceu? É isso aí, rapaziada. Comenta o que vocês acham aí. Vocês acham. Concordam aí com o que eles falaram? Não, o Memphis não pode renovar com o Corinthians? Deixa a sua opinião aí nos comentários, fechou? Tamo junto, até a próxima. Quem gostou do vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima, valeu, é nóis.